MM desta sexta-feira. Em termos de Campeonato Brasileiro, um MM especialíssimo, porque afinal de contas, o Palmeiras é líder do campeonato e agora não tem mais jogo aqui, jogo acolá, jogo acolá, e coisa e outra coisa, e lousa e mariposa. O Palmeiras é líder do campeonato. Se ele ganhar os 4 jogos, ele vai ser campeão brasileiro. Mais uma vez, né? Então, Diego, eu vejo muita projeção, às vezes faz também, porque é do nosso trabalho fazer, mas eu estou muito tranquilo e sem nenhuma ansiedade, não sei você, porque depender de si próprio, para um ano que estava quase morto, né, num campeonato em que o Palmeiras, se for campeão direto, sem depender de ninguém, vai ter 10 vitórias e uma derrota em 11 jogos, é algo espetacular, né, de um trabalho muito bom que vem sendo feito, mas que também não pode impedir a gente de falar dos erros que aconteceram. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero perguntar para você como está o seu espírito nesse momento em que o Palmeiras chega para jogar contra o Fortaleza e tendo 4 jogos. Não faltam 34, faltam 4. Né? É um momento crucial, e são 2 pontos. Parece pouco, 2 pontos do Flamengo, um para o Botafogo. Parece pouco, mas não é pouco. É uma vantagem, cara. O Palmeiras está em vantagem e eu estou bem tranquilo, não sei você, queria te ouvir. Fala, Diego Iwata Lima Marada, MM de toda terça-feira. Deixa a sua opinião, seu like, por gentileza. Like é de graça, recomende o canal, recomende o quadro a todos. Vamos lá. Fala, Massa, tudo bem, cara? Eu tô excepcionalmente hoje numa sexta, né? Nós estamos aqui, porque a gente esperou ter essa rodada se definir, né? Conversamos várias vezes na semana, né? Não, vamos gravar tal dia. Não, mas peraí, tem que esperar tal jogo. Vamos esperar tal jogo. E chegou, né? Vou aproveitar enquanto a gente fala aqui, vou conectando a gente na tomada, porque o celular traiçoeiro tá me dizendo que vai acabar a bateria. É... E eu tô com a mesma cabeça que você, Massa. Eu acho que eu tinha dado o ano como perdido também. Assim, pela lógica, né, um pouco pelo desânimo, pelo pessimismo inerente, né, pela decepção com o que foi a queda na Libertadores, e aí muitas outras decepções acabam emergindo junto, né, como o trabalho da diretoria que foi muito lenta para contratar, que fez o Palmeiras chegar faltando 4 rodadas para acabar o Brasileirão, sem uma reposição para o Danilo até hoje, né? Não, essa reposição agora veio, a gente vai jogar no que vem. E, mas o fato, Massa, é que é bem isso que você falou, né? Não tem como chegar aqui agora sem falar dos erros, mas não tem como não falar dos erros sem falar dos acertos também, né? A gente, acho que todo mundo que está na internet falando de Palmeiras já foi acusado de ser comprado pela Leila ou de ser anti-Leila, enfim. E eu fico muito tranquilo para falar porque eu nunca recebi um centavo nem um ingresso para camarote de show de ninguém, de nenhum presidente de clube para falar isso ou aquilo. Eu falo o que eu penso de verdade e hoje a minha matéria que eu deixei na Trivela, que aliás, acessa lá trivela.com.br, fala sobre isso. Tem 3 grandes culpados pelo Palmeiras estar onde está. Que são 3 culpados pelo Palmeiras também ter passado aí uns apuros esse ano, né? Acho que começando numa escala de menos culpados negativamente, acho que o Abel errou na Libertadores, eu falo sem qualquer receio e sem qualquer interferência na minha convicção de que ele é o maior técnico da história do Palmeiras já. Eu fiquei muito tempo nessa dúvida entre ele e o Luxemburgo, acho que muito por uma memória afetiva, né? Mas e Oswaldo Brandão por uma memória histórica, mas eu acho que hoje e o Felipão também, né? Sempre entra nesse balaio, mas acho que hoje não tem mais como. Eu acho que o ano em que ele foi pior dos 3 é o ano que mostra a grandeza dele, porque foi o ano também que ele resgatou um time que, enfim, se perdeu completamente sem o Dudu, ele se perdeu para fazer isso e agora o Palmeiras está aí e não é por acaso que está chegando para disputar o título. Né? Isso passa também por uma pessoa que a gente critica muito, que é o Anderson Barros, que é um profissional que ele merece muitas das críticas, acho que não tem por que também esconder isso, mas que alguns movimentos dele, que a gente às vezes não entende, ou entende como lentidão, ajudaram muito o Palmeiras a chegar onde está. O Palmeiras é um clube muito responsável financeiramente, né? Isso não começou agora, isso vem aí do susto, né? Que houve no passado aí, né? E,
E o Palmeiras conseguiu ter uma mentalidade de não gastar mais do que arrecada, ou de não se arriscar financeiramente, e encontrou no Barros o cara perfeito para isso, porque se o cara puder, ele não gasta nada, né? E ele apostou muita ficha no Abel, apostou muita ficha em manter alguns caras, manter esse time envelhecendo dentro do Palmeiras, no bom e no mau sentido, e chegou aí o Palmeiras disputando o título mais uma vez. E a última pessoa a ser criticada é a Leila. Ia ser, de certa maneira, também elogiada, porque se o Barros pôde manter o Abel pagando o que pagou, e se alguém respaldou ele para manter esses caras também com contratos elevados, o Veiga ganha muito bem, o Zé Rafael ganha muito bem, o Gomes ganha muito bem. E por isso que eles estão no Palmeiras. Foi porque ela deixou também. Ela deixou o cara trabalhar. E isso também é um mérito. Então eu acho que são três pessoas que eu critiquei muito ao longo do ano e que eu continuo criticando pelo que elas erraram, mas que eu faço questão de elogiar pelos acertos, né? E por fim, tem um cara que esse tem pouquíssimos erros, que é um senhor aí, muito experiente, chamado Hendrick. Um senhor de 17 anos, que é um cara que eu particularmente me emociono a cada partida do Hendrick. Há muito tempo eu não ficava emocionado de ver um jogador entrar, jogar pela seleção brasileira, em que pese ele não ter feito nenhuma grande partida, nem os dois jogos. Mas é uma alegria ver um garoto como ele, porque é um cara que, meu, é muito talento e é muito trabalho ao mesmo tempo. É muito legal de ver, né? E saiu ali de dentro do Palmeiras, né? Então, para quem é palmeirense, é um orgulho muito grande. Tô contigo nessa, Márcio. Eu tô com o espírito bem tranquilo. Eu, a minha parte torcedora não admite de modo algum que o Palmeiras é favorito ao título, mas a gente investe dois chapéus, né? A minha parte jornalista, que ela pensa só com a lógica, eu olho para a tabela, olho para os times, para os postulantes. E não tem por que a gente ficar escondendo, né, Márcio? É o grande favorito, é o Palmeiras. E a gente pode dizer isso porque o Palmeiras tem estofo. O Palmeiras segura a bronca de ser favorito. O Palmeiras não é o. Claro que pode se atrapalhar, mas o Palmeiras não tem o estofo do Botafogo, que não é habituado a ser campeão, que é um time com uma história recente muito complicada. O Palmeiras não. O Palmeiras vem de anos maravilhosos, melhores anos da sua história. E é por isso que pode chegar a 4 rodadas do fim e falar: não, o Palmeiras é o favorito. A despeito do Flamengo e da flamenguice toda que vem junto, enfim, o Palmeiras é o favorito. Pedindo para você deixar a sua opinião, deixar o seu like, porque tem uma coisa que também é fundamental. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro, 72, 73. Léo, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César Inê. Esse time nunca vou Meu esquecer. Deus! Meu Deus, 94, 93, 94. Agora, esse time que está aí foi campeão o ano passado. Então, o trabalho é o mesmo há 3 anos. O Palmeiras tem condições sim de ganhar os 4 jogos, e ser campeão brasileiro novamente. Agora, pode acontecer também de perder. Isso Pode. não é futebol, né? Sendo futebol, a gente tem que entender isso. Diante do que foi o ano, acho que isso é um papo que a gente tem que ter depois, quando acabar o campeonato, acabar a temporada, né? Lá para o dia 7, 8, enfim, quando o ano acabar. Mas eu imagino, cara, porque a internet, Diego, o cara vem, ele faz uma crítica e o profissional, ele não pode virar refém daquela crítica que ele fez, né? Sim. E às vezes o cara faz aqui uma crítica às vezes pesada, mas mal educada não, mas o cara critica: esse jogador não presta, aquele treinador é pardal, né, o Abel, e depois ele fica com receio, né, de mudar de ideia diante de uma coisa meio, de uma certa falta de refinamento. Estou procurando a palavra, mas é uma certa falta de educação mesmo, né, de Humildade, cidadania. talvez? Não, humildade não, mas ele fica com medo de ficar, poxa, e agora, né? Eu falei que já tinha acabado o ano, e o ano não acabou, porque o Palmeiras conseguiu aí 7 vitórias, e uma derrota em 8 jogos. Depois o jogo contra o Coritiba é só porrada, depois perdeu do Flamengo, recuperou-se contra o Internacional, e na tabela, Diego, o Palmeiras tem certas vantagens. Primeiro, Sim. o Palmeiras tem 2 pontos a mais, né, 1 ponto a mais que o Botafogo, e isso pesa. O Palmeiras tem 2 pontos a mais que o Flamengo, isso pesa.
Palmeiras tem 3 pontos a mais que o Grêmio e o Bragantino, isso pesa. Palmeiras tem 5 pontos a mais que o Atlético, que são os 6 primeiros. O Palmeiras tem 18 vitórias, e aí está muito ligado ao Botafogo, que também tem 18, e a diferença de saldo de gol já não é tão grande. O Palmeiras tem 26 de saldo e o Botafogo 23. No que diz respeito ao Flamengo, o Flamengo vai ter que chegar e ficar 1 ponto à frente, porque se ele empatar, ele tem que tirar uma distância aqui de 12 gols de diferença, que não dá para a gente talvez imaginar que isso possa acontecer em 4 jogos. Né? Se o Palmeiras ganhar os 4 de 1-0, a diferença vai para 16 gols. O Flamengo teria que ganhar de 4-0 os 4 jogos para empatar no saldo de gols. E aí, né, então, é uma vantagem. Saber lidar com vantagem é algo que o Abel já demonstrou. No Campeonato Brasileiro do ano passado, ele demonstrou isso. O que é mais importante para você? É o Fortaleza ou é o Cruzeiro lá no final? Eu vou te dizer, é o Fortaleza. Por quê? Porque ele vai dizer aos concorrentes, falou, ó, é o seguinte, meus bebês, isso aqui é uma figura de linguagem, tá bom? Para você que está vendo. Meus bebês, a mamadeira está comigo, certo? Só eu vou mamar até o final do campeonato. Para você mamar na minha mamadeira, ela vai ter que escorregar da minha mão. Ficou esquisito isso aí, Que né? metáfora Mas é essa, hein? Mas tudo bem, vamos lá. não, mamadeira de nenê, porra, não é sacanagem. Não, Vai. tudo bem, vamos tocar a Então, bola, vamos tocar a bola. é isso aí. Então a mamadeira é minha e ponto final. E aí vai ter que o Palmeiras deixar ela cair no chão, É vai ter que difícil, se complicar, né? é Entendeu? complicado. Depender dos outros não é fácil. Não, e o Palmeiras é um time que ele é aquilo que eu tinha falado agora há pouco, né? É um time que quando ele pega, eu vou usar mais uma metáfora esquisita, mas quando ele pega o bastão do favoritismo, é, ele não sofre com o bastão na mão. Não é um fardo para o Palmeiras ser favorito no campeonato. O torcedor dificilmente admite, né? Eu estava até pensando como a cultura das torcidas é diferente, né? O palmeirense é líder, 2 pontos de vantagem para o Flamengo, 12 pontos de saldo na frente. É difícil encontrar o palmeirense que assuma o favoritismo assim de peito aberto, e mais difícil ainda você imaginar a torcida gritando é campeão no estádio antes do apito final do último jogo. É complicadíssimo imaginar. A torcida do Flamengo ontem no Maracanã gritava seremos campeões. É a cultura de cada torcida, né? Então tem muito disso também. Mas os jogadores, o Abel, a comissão, a diretoria, não tem esse problema. Porque eles sabem o trabalho que eles estão fazendo lá. E o Palmeiras é o favorito porque ele buscou isso na pontuação, ele buscou isso nesse campeonato, mas ele buscou isso ao longo, não desses 4 jogos que virão agora, né? Isso é uma consolidação do que ele fez ao longo do ano inteiro, e ao longo de 3 anos. Né? Esse 3 favoritismo não anos. nasceu nesse campeonato, esse favoritismo nasceu em 2020. Você pega o time que foi finalista, titular da Libertadores, na final, contra o Santos, porra, tá todo mundo aí ainda. Tá o Everton, o Mike foi banco, mas tá o Everton, tá o Mike, tá o Rocha, tá o Gomes, tá o Luan, era o Vinha, tá o Piquerez, mas enfim. É, pô, tem o Zé Rafael, tem o Rafael Veiga, tem o Gabriel Menino, tem o Breno Lopes, tem o Tá Rony, o o Rony. Dudu jogou aquele campeonato, não jogou a final, tá todo mundo aí. Então, É quer isso. dizer, é isso que faz o Palmeiras ser favorito. Não é o Palmeiras agora. Agora, o trabalho que foi feito neste campeonato, depois da eliminação da Libertadores, é um case. Porque, claro, contou com a derrocada do Botafogo. Né? Foi fundamental para o Palmeiras chegar onde está. Não foi sozinho. Agora, um time que ganha 7 é muita Muito coisa. bem, É muita coisa para você deu ter uma seguida num travada momento aí. Deu tão uma tenso como travada, foi, Diegão. depois Vamos da recomeçar eliminação que deu uma da travada aí. Libertadores. Então, o Palmeiras realmente merece esse mérito. Agora, o que vai dar, a gente vai ver depois. Né? Mas, assim, na história, o que vai entrar é quem que foi o campeão brasileiro, se o Palmeiras foi campeão brasileiro ou não. Mas
para quem acompanha futebol, para quem conhece, quando esse ano acabar, com ou sem o troféu na mão, a não ser que o Palmeiras faça uma presepada em 4 rodadas, o que não parece ser muito o que vai acontecer. Mas o ano já não foi perdido, né? O ano já. Bom, o Diego, vamos reconectar o Diego. Então, nesse momento, eu quero pedir a você, se você tem um produto, quer fazer com que o seu produto chegue ao mercado, eu quero recomendar a assessoria do Rodolfo. Rodolfo está aí na tela, está aí o link, está aí o QR Code. Você pode mandar um WhatsApp para ele, você pode pedir para ele te procurar. Faça um orçamento sem compromisso, porque para você colocar o seu produto no mercado, ele exige técnica, habilidade, entendeu? E com técnica e habilidade é um estudo, certo? Você precisa ter um estudo para fazer isso. Então, o Rodolfo é especialista em tráfego pago, gestor de tráfego, e ele vai te ajudar a fazer a coisa funcionar, tá bom? Então, tá aí o WhatsApp dele, 11 99422 8575. Entre em contato com o Rodolfo, você vai direto para o celular dele, vai conversar com ele, falar com ele a respeito do tema. Daqui a pouco o Diego e o Ata Lima volta. Bom, atualizando as notícias dessa sexta-feira, Palmeiras treinou, Piquerez está beleza, né? Piquerez treinou, então não deve ser problema para o jogo. Estava aqui falando do Rodolfo, viu, Diego? E também atualizando que o Piquerez treinou hoje, deve jogar no domingo. Luan, eu não sei, acho que não, porque é condição muscular, talvez se exija um pouco mais de preparo. Não vi o Luan treinando esses dias, o que pode ser bom, porque para o jogo contra o Fortaleza, falar um pouquinho de campo e bola, o Marcos Rocha foi muito bem contra o Internacional, né? Sim. E ele proporciona ao Gomes jogar mais por dentro, né? E o Murilo pelo lado esquerdo. Tá bom que vai perder um pouquinho a qualidade com a saída do Luan, mas o Marcos Rocha pode fazer também esse papel, se jogar com os três zagueiros. E eu gostaria de ver o Rony na vaga do Breno Lopes. Pronto, falei. Queria te ouvir. Eu acho que o Palmeiras ganha e perde, enfim, dois lados da mesma moeda. Eu acho que nesse esquema do Abel, ele quer muito que esse zagueiro pela direita, que normalmente é o Gomes, o Luan que joga, né? Também chegue como um auxiliar de lateral. E aí, se chegar o Marcos Rocha, chega de fato um lateral, né? É isso. Eu não gosto muito do Gomes com a bola no pé, Também não. honestamente. Eu acho que ele se atrapalha, eu acho que a perna esquerda dele parece maior que a direita em alguns momentos. É, E ele vai ser o cara que vai ficar centralizado. Contra o Inter, quando o Luan sai, como já não tinha o Gomes, não tinha o Murilo, né, que jogou uma zaga completamente diferente, quem foi pro miolo foi o Naves. Eu gosto mais do Naves centralizado, mas ele não vai tirar o capitão do time, né? Então, e o Murilo vai melhor para a esquerda, então vai ser isso mesmo, suponho, que é Rocha, Gomes e Murilo. Como zagueiros, eles nunca jogaram juntos, os três posicionados como zagueiros, né? Eles se conhecem muito porque eles foram titulares, né? No ano passado inteiro, né? Praticamente. Só que o posicionamento muda um pouquinho, né? Agora o Rocha ele posiciona como zagueiro direito, o Murilo como zagueiro esquerdo e o Gomes como esse zagueiro da frente ali, o cara da sobra, né? O vértice superior, o vértice sozinho do triângulo, né? Eu não gosto dele muito ali, mas eu acho que dentro das opções também não vai comprometer. Como eles ganha muito na direita, né? Com o Rocha por ali. É uma zaga inédita. Como zagueiros, eles nunca jogaram juntos. Mas eles se conhecem muito bem, né? Eles já estão acostumados a fazer a saída de jogo em tripé, né? Só que na fase defensiva não é tão comum. Mas eles vão se achar. Isso não é. É um time inédito, mas eles vão se achar, né? Isso também tem a ver com esses 3 anos que a gente estava falando, né? Agora, o Piquerez para a esquerda é uma grande notícia, não que o Vanderlan não seja, mas o Piquerez talvez hoje seja um dos caras mais confiáveis desse elenco, né? Até bater na madeira aqui, mas ele é um dos caras mais confiáveis desse elenco, um cara constante, né? É o cara que mesmo quando o time, por exemplo, um jogo que foi muito marcante, acho que para mim e para você nesse ano, porque assistimos juntos, e pela primeira vez assistimos um jogo juntos fora do Brasil, lá na Bomboneira, o Piquerez, por exemplo, é um cara que mesmo naquele ferrolho do Boca, né, que não deixava o Palmeiras passar ali da intermediária, ele foi um cara que se apresentou para o jogo o tempo inteiro, ele chamou, é um cara que mudou muito,
um cara que arrisca, que bate fora da área, é um cara muito importante. Então, tê-lo é muito importante. Eu acho que o Palmeiras sofreria mais sem ele do que sofre sem o Luan. Que, assim, particularmente, mais uma vez, né, usando o chapéu de jornalista, eu evito analisar um cara por azar ou sorte, né? Isso aí não dá para entrar. É claro que ele acaba acontecendo muita coisa esquisita ligada ao Luan, né? Em lances capitais aí. Mas eu vou avaliar o trabalho dele, o trabalho dele como zagueiro ali. Ele é muito bom zagueiro, muito bom esse volante que não é volante do Palmeiras, e eu acho que ele, a pessoa dele faz a diferença. Eu acho que o Palmeiras sem tirar a falta dele. Mas não é isso que vai determinar também o grau de dificuldade do jogo. É uma das coisas, mas tem mais elementos aí, mais pesados nessa equação. Não estou te ouvindo. Para a gente caminhar para o final aqui, proposta para o Arthur está em cima da mesa lá, Palmeiras negociando com o Zenit. Não sei se você tem os valores, mas o Nicola disse que são 15 milhões de euros. E Sim, aí, meu, tem que vender agora, rápido. não tem conversa. E essa Sim, história aí que o Qatar quer o Abel. Então, eu vou te dizer o que eu apurei. A proposta estava lá em cima a mesa há algum tempo. é, a minha fonte não tinha certeza de qual era o clube, né? Então, eu disse até no G4, falei, olha, tem uma proposta lá, não sei qual é o clube, mas tem uma proposta pelo Arthur. E essa história do Abel, o Palmeiras, para mim, não falou nada, né? E eu não tenho nenhuma informação que, segundo o jornal lá, já estão negociando, já estão conversando. Eu não tenho nada, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. a minha apuração vai nesse sentido. Essa conversa não é de agora, né? Mas a informação que eu tenho é que essa conversa existe e que os valores são estratosféricos, sim, estratosféricos. Não tem, é incomparável, não tem como nenhum clube do Brasil chegar minimamente perto disso. Tem como poucos clubes da Europa chegarem perto disso, sendo bem sincero. É um caminhão, sim, um caminhão. Depende dele só. Depende só dele. Se ele quiser ir, ele tem uma proposta aí. Também vou entender se for o momento dele. Agora, o que está claro, isso aí conversando com gente do staff dele, é que até o fim do ano não tem negociação, até o fim do ano não se fala nisso, tem 15 dias, e aí depois vai ver o que acontece. E bola para frente. Eu acho que se ele sair, ele está no total direito dele. O Palmeiras vai sofrer muito sem ele. Ele é um cara, repito, o maior técnico da história do Palmeiras. Já podemos dizer isso. Eu acho que não é Ah, eu sob falo dúvida isso já isso. faz um tempo. Sim. E eu sempre fiquei em cima do muro e hoje para mim não tem mais muro. É que No ano em você que, tem um amor ao projeto, né? Marcou, sim, marcou muito o projeto. sim, É tanto isso. ao projeto quanto ao Felipão, quanto à história do Brandão também, mas o Sim. Abel ele reúne um pouquinho de cada um desses caras aí e vai ser muito triste ele sair enfim, mas se ele sair, ele sai, eu acredito que se ele sair, sai com o título brasileiro e sai com a certeza absoluta de que nenhum técnico vai ser maior que ele. E eu acho que daqui uns 10, 20 anos, nem isso, daqui uns 10 anos a gente vai olhar pro Abel Ferreira, vai dar risada e falar assim: Meu, lembra quando ele era o nosso técnico? Lembra quando ele dava patada na gente em coletiva de imprensa? Porque olha lá, hoje ele ganhou a Copa do Mundo, olha, hoje ele ganhou a Champions, hoje ele ganhou a Premier League, esse cara, bicho. E eu ia falar, só se ele se acomodar. Você consegue pensar no Abel acomodado? Eu não consigo pensar ele acomodado de jeito nenhum. Eu Ele consigo é. pensar nele um ano sem trabalhar, uma coisa assim, andando de carro para lá Sim, e para cá e tal. isso. Agora, acomodado não dá. Não, Eu, ele não dá. eu, Ele é excelente, cara. eu Ele vou é te falar um excelente. negócio, cara. Eu, como palmeirense, não vou ficar triste se o Abel for embora. Sabe Ah, eu por vou ficar quê? órfão, cara. Não, não vou não. Porque, cara, talvez a minha idade explique isso, né? A gente que é mais velho, a gente tem um gostar de algo também é deixar andar, sabe? Ah, sim, E, claro. e, e acho que, cara, ele vai ter que seguir a vida dele com a família, com todos os acertos maravilhosos e erros também claros, com tudo que aconteceu nesses 3 anos com ele no Palmeiras.
mas isso a gente vai esperar, vamos guardar um cantinho aí nas próximas 2 semanas e a gente fala sobre isso mais lá para frente. Então, importante essa informação. O Diego afirma que tem mesmo conversa, que Sim, tem proposta. Palmeiras sabe disso ou não? sabe. Claro que Sabe? sabe. Vai falar que não sabe, vai falar que não Vou falar que não recebeu. sabe. E pode Isso. até ser que não tenha recebido um papel timbrado ali mesmo, mas os Ah, caras conversam, caramba, né? uhum, E o que eu sei é que no passado, tipo, Oriente Médio ele não queria nem ouvir. Mas ah. é o que tá. É muito Então, cifrão, massa. É muito você cifrão junto, sabe, cara. você sabe um sinal que eu achei que tinha alguma coisa mesmo? O saco É, cheio. não, não é isso não. Isso aí é bobagem, na minha visão. Quando vem nota, quando o cara publica uma nota. Porque se você for pegar na linha do tempo, nos 3 anos, já teve sondagem, proposta, fala aqui, fala lá. Nunca a assessoria dele se preocupou em responder. Nunca. É. Essa Sim. foi a primeira vez. Não, Então aí isso eu eu fiquei, sei pô, de. Isso aí é fato. Isso aí concordo contigo, mas acho que, falando de indícios, quando ele começa a falar esse negócio de saco cheio, e o Silvestre da Gazeta foi muito direto e reto. Então quer dizer que você pode não cumprir seu contrato? Ele nunca falou assim, isso a gente vê depois. Contrato é contrato. Primeira vez que eu vi ele falar. E é muito engraçado esse movimento vir todo, né? Bem nesse momento, e para mim são muitos indícios de que tem. Nossa, se ele quiser, ele sai amanhã, e assim, se o esporte da Catalunha fala que ele vai ser o técnico mais bem pago do planeta, ele vai ganhar mais que 189 milhões de reais mensais, porque esse é o salário do nosso amigo Diego Simeone no Atlético de Madrid. Então por ele vai ganhar mês? quase. Não, por ano, por ano, por ano. Ó, Ele vai ganhar 200 milhões de reais por ano, se o Abel, né, arredondando para cá ou para lá, 200 milhões de uhum. reais por ano. Hoje ele ganha 36 milhões de reais por ano, que é um enorme salário, mas ele ganha isso, entre 35 e 36. Com as premiações sobe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é isso. Tem que descontar o PAOC lá, que tem que pagar, enfim. Ó, mas isso é isso, dinheiro de pinga. Alguém certamente está vendo a gente, está falando assim, mas vocês estão falando sobre isso, vocês querem tumultuar. Meu Deus, a gente está falando sobre isso porque isso faz parte da história do Palmeiras e é o momento Uma que nós coisa não estamos muda a outra, vivendo. pô. O que eu tenho Exato. certeza é que o Abel vai ficar para ser campeão brasileiro até o último minuto do último jogo. E aí depois, no dia seguinte, 24 horas depois, é que ele vai Isso, pensar em Al-Sadd. Acabou. isso. O contrato dele termina em dezembro de 24. Bom lembrar isso. E deve ainda, se ele sair, pintar um cascado para o Palmeiras aí, porque ainda tem mais Opa. 12 meses, né? Para cumprir o contrato. O que me pega é a família. Eu acho que trouxe agora há pouco as filhas, né, para cá, e aí não sei se ele talvez vá, fique mais um ano lá, né? Mas aí são 40 jogos por ano, deve ter umas 10 passagens de avião Certamente. aí, né? Não, e Cara, aí, Márcia, é o seguinte, né? Elas virem para o Brasil, elas saírem de Portugal e vir para o Brasil. Agora, se elas voltarem para Portugal para ele ir para a Arábia Saudita, para o Catar, elas estão voltando para casa. Então é diferente, é, né? A é, aventura é trazer para cá, porque ele não vai levar a família de primeira para a Arábia Saudita. Ele não levou para a Grécia, ele não trouxe para o uhum, Brasil, ele vai levar para a Arábia Saudita? Não vai. Então é. ele vai fazer esse esquema. Isso aí pode pesar. Mas é o que você falou, embora eu pareça jovem, assim, Márcio, eu também sou um senhor já de quase 45 anos. Eu sei que às vezes o amar é deixar ir, mas continua sendo amar, né? Então é Sim. importante a Co- gente. São coisas que Continua. não. Eu tive ao longo dessa minha vida, apesar dessa cara de bebê aí, relacionamentos amorosos aqui e ali, e pessoas importantes passaram pela minha vida ao longo desse tempo, e a gente olha para trás e, porra, é, é legal realmente as boas memórias, mas às vezes faz falta determinadas questões, né? E pro Palmeiras vai fazer falta muitas questões, porque o Abel é um cara fora de série. Não tem como ele. Não tem. No mundo não tem como ele. Palmeiras sem É. tirar a saudade, mas Ô, o barco vai seguir, né? De qualquer forma. vai seguir, vamos seguir. Eu procuraria uma caixinha lá, região lá
de Bragança Paulista. Ô, Diego Iota Lima, pega a mamadeira que ela é sua. Bom fim de semana. Voltaremos na terça, por gentileza, o MM especial dessa sexta, porque vou esperar os jogos atrasados e tudo, e enfim. Tá bom? Um abraço, Diego. Obrigado, hein? Vai, obrigado a você, Massa. Tchau, tchau. Valeu.